Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós existimos para a glória de Deus. Você percebe a dimensão do que é isso? Existir para a glória de Deus. Isso tem muito mais profundidade do que talvez você pense, porque não é só em alguns momentos do dia, da semana, do mês, poder estar em um culto e então anunciar a glória do Senhor. Diz respeito à vida inteira, porque a criação é como uma belíssima obra de arte do Criador. Não uma obra estática, mas dinâmica, em que cada movimento manifesta a glória daquele que criou todas as coisas. Davi, Salmo 68, agora os versículos 24 a 27, bendiz o Senhor e nos conta um cenário de um culto a Deus, de um louvor a Deus, de uma proclamação da glória, na verdade com um caráter muito mais do triunfo de um rei, em que Deus é bendito por suas vitórias. Ele diz assim: viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá, com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Veja que, apesar de ser rei, Davi coloca-se diante do seu rei. Davi tinha um coração consciente de que ao Senhor pertence todas as coisas e que seu papel como rei de Israel era o de fazer a vontade de Deus. Isso deveria ser uma consciência de todos. Pastores deveriam saber que eles não são donos da igreja, mas são mensageiros de Deus e que devem levar a mensagem do grande rei. São instrumentos de Deus que devem cuidar das ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus. Assim também deve ser para com todos aqueles que de alguma forma são investidos de autoridade. Deveriam ter a consciência de que estão a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja que a humildade, ela glorifica a Deus, a arrogância não. A soberba do homem que quer ser maior, que quer mostrar-se ser melhor, ela não glorifica a Deus porque ela não aponta para a dependência de Deus, para o fato de que tudo vem de Deus. Como disse Davi, quando ofertou para a construção do templo uma série de materiais e disse: ó Senhor, quem somos nós, quem sou eu e o teu povo para dar tudo isso? Damos tudo isso porque veio das tuas bondosas mãos. Então ele, em sua humildade, ele reconhece a sua plena dependência. Existimos para a glória de Deus. Isso significa existir para a glória de Deus. Existir para a glória de Deus é tudo em nossas vidas apontar para a glória do Senhor. Apontar para a dependência, apontar para essa necessidade que mostra a suficiência de Deus. É apontar para o fato de que Deus não só criou, mas governa todas as coisas. E ele atribui a Deus as vitórias. Veja, ele, quando diz que é um cortejo ao meu Deus, ao rei, ele está se referindo àquela vitória de um rei que vem contando e cantando o triunfo junto ao povo, de forma que eles chegam na cidade sendo aclamados. É assim que Davi glorifica a Deus, por causa das vitórias que nós vimos antes, quando nós lemos os versículos anteriores, e Deus é aclamado como aquele que vence os inimigos do povo do Senhor. Então Deus é aclamado, Deus é glorificado, Deus é exaltado. Você tem exaltado a Deus? Exaltado por cada detalhe da vida, porque Ele é o Senhor dela. Exaltado porque a nossa força está no Senhor, porque o nosso sustento provém dEle, porque o que sabemos também é uma providência do Senhor, porque o conhecimento vem de Deus.
saber que todas as coisas pertencem a Ele, existem para Ele. Como diz Paulo, né? Em Romanos capítulo 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Cantar a glória de Deus. Louvar a Deus por tudo. Não precisamos ser fortes para louvar a Deus. Precisamos mostrar que tudo que temos e somos provém de Deus. De tal modo que nós vivamos nele e para ele. E isso, é claro, muito mais tem que dizer respeito à vida cristã. Por essa razão, Paulo nos diz em Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo realmente refletindo a beleza da glória do Senhor. Tenho dito várias vezes, lembre-se que uma obra de arte, ela, sem palavra alguma, ela louva ou exalta o seu artista. A criação é uma obra de arte do Senhor. E até os seus artistas devem então dedicar ao Senhor as suas obras pela certeza de que todo dom vem do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes, de forma que o homem deva dar todo louvor àquele que nos concedeu capacidades. Portanto, louvar a Deus por tudo é viver como se tudo fosse dele e dependesse dele. Porque é assim que é. Todas as coisas dependem dele e existem para ele. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que a sua vida ela é exclusivamente dedicada ao Senhor. Ele diz em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em Cristo Jesus, nós então podemos viver uma vida para a glória de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos conduzidos a refletir e a praticar uma vida que realmente aponta para a beleza da glória do Senhor. Isso significa atribuir a Deus as vitórias, mas também buscar de Deus as vitórias. Isso significa buscar de Deus o sustento e também glorificar, agradecer a Deus por ele. Isso significa trabalhar na obra do Senhor e fazê-la com dedicação para a glória do Senhor. Isso significa amar o culto a Deus e dedicar o melhor conforme a vontade do Senhor. Isso significa trabalhar com todas as suas forças, como quem não faz para homens apenas, mas faz para aquele que nos criou. Viver para a glória de Deus, como Davi, que tudo atribuía ao Senhor. Pela certeza de que Deus não é apenas aquele que criou e largou, de forma alguma. Deus é aquele que governa, que está presente. Isso também será um conforto para você. Uma vez que tudo é para a glória de Deus, significa que Deus continua se relacionando com a criação. Significa que Deus continua agindo no meio dela. E isso será o conforto de que você pode buscá-lo. Ó Deus, ajude-me a te glorificar. Ajude-me na vida. Ajude-me a viver em ti e para ti. A certeza de que Deus então se relaciona com a criação é a certeza de que eu posso buscá-lo sempre. Que não estamos abandonados ao curso de uma história. Estamos sendo conduzidos pelo Deus da história, pelo Senhor de tudo, de forma que tudo em nós proclame o louvor da glória de Deus. Então, busque ao Senhor e glorifique o seu nome. Anuncie sua grandeza, sua glória, seu poder, seu amor. Faça isso vivendo no Senhor e para o Senhor. Porque Deus,
é a razão de tudo e é o propósito de todas as coisas, porque Ele nos criou para a sua glória. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Toda honra, glória e louvor ao Senhor. Agradecemos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor nos criou. Se sabemos, sabemos porque o Senhor nos fez saber. Se temos, temos porque o Senhor nos concedeu. Se somos, somos aquilo que o Senhor fez de nós. E assim, ó Deus, a vida é uma boa dádiva tua. E assim nós te glorificamos pelas vitórias, porque jamais poderíamos atribuir às nossas debilidades. Obrigado, Deus. Obrigado porque isso tudo faz com que sintamos mais ainda ânimo para continuar lutando na vida, certos de que não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Certos de que, como diz a tua palavra, tuas promessas, tu tens cuidado de nós. Certos de que o Senhor age em nós para manifestar a tua glória em nós. Não apenas, Senhor Deus, na criação como uma paisagem estática, não, mas na tua criação como uma obra dinâmica, em que não só a sua imagem, mas a sua vida manifesta a tua glória. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe-nos com tua graça para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.